Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Sábado, como vocês sabem, é dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e nessa semana eu acho que o que ficou mais em voga, o que trouxe mais burburinho, claro, tirando a chatice do cenário eleitoral, foi exatamente o que veio do mercado externo, que foi a OPEP+, decidindo cortar 2 milhões de barris de produção de petróleo, o que fez o preço do barril do petróleo subir, e isso traz muitas implicações, até mesmo se você não tiver nenhuma empresa de petróleo, e talvez até você como consumidor, mesmo se você não tiver carro nem nada disso. Isso traz muitas implicações e a gente vai ver isso nesse vídeo de hoje. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente vai ver tudo por trás que pode estar acontecendo nessa decisão da OPEP. A gente começa depois da vinheta. Enquanto isso, curta o vídeo, se inscreva no canal. Bom, gente, a matéria que saiu, né, em vários noticiários e tudo, ali no dia 5 de outubro de 2022, foi que a OPEP+, decidiu fazer o corte de produção em 2 milhões de barris por dia, e aí o petróleo acabou tendo uma nova alta, tá? A nova alta do petróleo a gente consegue ver aqui, ó, nesse gráfico, e a gente vê que o óleo Brent, por exemplo, que é aquele mais negociado, é o que tem a maior qualidade, né, e mais negociado em alguns mercados. O próprio petróleo da Petrobras, ela usa o Brent como referência, a PetroRio também, enfim, por isso que eu gosto de usar o Brent. A gente vai ver que ele teve uma forte alta ali, ainda teve uma alta aqui bem forte quando teve o início da crise, lá da guerra da Rússia com a Ucrânia, chegou a bater aqui mais de $120, se a gente pegar no intradiário, chegou a ser mais de $130, e aí ele passa por uma queda muito forte, né? Por quê? Porque o mercado já estava precificando uma possível recessão, essa questão do aumento de juros, e essa queda do petróleo estava trazendo até mesmo inflações, centro de inflação menos pressionado, né? E aí o que que a OPEP viu? A OPEP viu que se continuasse desse jeito e a economia ficasse realmente mais devagar, ela teria uma perda de valor, né? Ela teria uma perda de lucratividade das empresas dela. Ela quer tentar vender o petróleo pelo maior valor possível para ela atingir o lucro, mas não por um valor tão alto a ponto de que vale a pena que os outros países invistam em petróleo ou invistam em energias complementares, vamos dizer assim. Então ela sempre fica naquele meio termo, qual o maior preço que eu posso conseguir petróleo? E aí ela resolve fazer esse corte de produção de 2 milhões de barris, e é um corte muito relevante, tá? É um corte muito importante. E para vocês terem uma ideia de como esse corte é importante, eu consegui esse gráfico aqui tirado de um site chamado EPBR. A gente tem aqui um gráfico que é até 2020 só, que pega até a queda do Covid. O que acontece depois de 2020 é o seguinte: o petróleo ele chegou a se recuperar até aqui, um pouquinho abaixo da pandemia. Então, o consumo de petróleo por algumas fontes aqui diz que atualmente estava em 99 milhões de barris por dia de petróleo. Dados de 2021, pode ser que 2022 tenha subido um pouco, tá? O que eu gosto de mostrar aqui é o seguinte: a gente tem em períodos de crescimento, como foi aqui, ó, na época lá nos Estados Unidos, aquele boom da telecomunicações e etc. A gente viu aqui um aumento de consumo de petróleo muito grande. Depois das crises do petróleo até ali a crise financeira, outra alta muito forte de consumo de petróleo. E mesmo depois da crise de 2008, também uma alta muito forte também. E aí a gente percebe que as quedas, elas não são muito grandes, tá? Então, quando a gente pega aqui a primeira crise do petróleo, a gente vê uma queda aqui de uns 3, 4 milhões de barris de petróleo. Aqui sim foi a queda mais expressiva de todas, tá? Uma queda talvez de 9, 10 milhões de barris por dia de petróleo. Mas as quebras de 40 anos para cá, a gente vê que são quebras muito pequenas. Ó, a Guerra do Golfo não deve ter dado nem 1 milhão de barris, aqui outra, ó, a crise dos tigres asiáticos. Mesmo a crise financeira mundial
teve uma queda de 3,4%. Tá? Nessa época que estava girando alguma coisa em torno de 87, 86 milhões, foi uma queda aí de 2,7, 2,8 milhões de barris. E aqui na pandemia da Covid, aí sim teve uma crise maior, mas foi uma crise muito curtinha, né? Foi uma crise que foi só aquele período realmente que as pessoas ficaram em casa. Então, como vocês podem ver, 2 milhões de barris de petróleo faz muita diferença na hora de precificar o Brent. Por quê? Porque não é igual roupa, né? Que aí a pessoa compra na época boa 100 100 peças de roupa no ano e na época ruim ela compra 5. Não é isso. Né? A pessoa na época boa, as empresas, as indústrias na época boa que está vendendo bem, elas consomem X de petróleo e na época ruim elas consomem 97% de X de petróleo, por exemplo. Então é uma diferença muito curtinha. Então esse 2 milhões de barris, ele significa você retirar 2% da produção mundial. Então isso já significa você tirar de consumo 2%, que é mais ou menos o que cai numa crise. Então você equipara. Qual é o grande ponto agora da OPEP? A OPEP agora ela não quer que outros países aumentem a produção deles de petróleo. Então, nesse preço atual, ainda vale a pena para muitos países. É só você ver as empresas pequenas do Brasil. Elas estão conseguindo produzir com muito resultado. Então, você pega uma PetroRio hoje, ela tem 70%, por exemplo, de EBITDA. Você pega uma 3R, também já está chegando num percentual bom de EBITDA. Você pega uma PetroRecôncavo também, que para mim é a segunda opção, até na frente da 3R. Mas, enfim, a gente percebe aí que a gente tem empresas, mesmo muito pequenininhas, que estão conseguindo gerar retorno, estão conseguindo gerar lucro com petróleo. Então, acaba que esse preço ainda traz a possibilidade de muitos países conseguirem produzir mais. Tá? Para quem não sabe, a OPEP é um grupo com 13 países exportadores de petróleo. Ele foi fundado lá atrás, em 1960 e pouco. Tá? Eram só 5 países, eu até peguei aqui os países, era Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Iraque e Venezuela. Hoje a OPEP ela tem 13 países no total e a OPEP+, tem 23 países, porque aí inclui Rússia, principalmente Rússia. Tá? E aí a gente tem o seguinte, né? Quais são os maiores produtores de petróleo do mundo em 2021? Né? O maior produtor foi os Estados Unidos não fazem parte da OPEP+, 16 milhões de barris de petróleo por dia. O outro é Canadá, que também não faz parte da OPEP+, a China não faz parte da OPEP+, e o Brasil não faz parte da OPEP+. Tá? Dentre os 10 maiores, esses 4 não fazem parte. Todos os outros fazem parte. Tá? Aqui para baixo, a Noruega, eu acho que também não faz parte da OPEP+, o resto todos fazem. Então, dos 15 primeiros, tem 5 países que não fazem parte da OPEP+, e todos os outros fazem parte. Então, você vê qual é a relevância. A gente está falando de mais de 50%, um pouquinho mais de 50% da produção mundial está aí dentro desse cartel. Ah, Daniel, mas cartel não é proibido? Mas para o petróleo é um pouco diferente. É um cartel e eles já funcionam desde 1960 e pouco. Inclusive tem a sede lá na Áustria, num lugar neutro, por exemplo, em Viena. Foi até em Genebra, na Suíça, e depois mudou para Viena, mas já há muito tempo, já desde a década de 60 já é em Viena, na Áustria. Então o que acontece é o seguinte, o mundo ele depende ainda do petróleo da OPEP+, e eles conseguem fazer essas variações. Quer dizer, quando eles querem aumentar o preço do petróleo, eles reduzem a produção. Quando eles querem reduzir o preço do petróleo para reduzir a concorrência ou para quebrar a concorrente, eles aumentam a produção e isso acontece às vezes. Tá? Teve uma época ali que o shale gas nos Estados Unidos estava crescendo bastante, e ainda está um pouco, né? Tinha outras pesquisas em termos de xisto e tudo mais. O que a OPEP fez? Ela aumentou muito a produção dela de petróleo. Com o aumento da produção de petróleo, o preço foi lá embaixo. Você pode ver que em 2015 o preço do petróleo foi a $30. E aí foi quebrando todas essas empresas. E aí depois que elas vão quebrando, o que o cartel faz? Ele sobe de novo o preço
que é o que está acontecendo mais ou menos agora, né? Então, o que é importante vocês entenderem é que isso tudo é cíclico. Então, quer dizer, nesse momento a gente tem um período de alta do petróleo. O petróleo, como vocês viram, o consumo dele continua crescendo, tá? Pauta ISD, energia renovável, veículos elétricos, etc. Por enquanto, por aquele gráfico, você vê que isso ainda não é uma realidade, né? Pode até ter diminuído o aumento do consumo de petróleo, mas ele segue, ó, ele não é mais nessa inclinação nem nessa inclinação aqui. Talvez vai ser nessa inclinação, mas ele continua para cima. Tá? Então, por enquanto, a gente ainda tem um consumo de petróleo em crescimento no mundo. E aí o que, que a gente tem? A gente tem que, com essa queda da recessão dos Estados Unidos e da Europa e talvez até da China, a gente vai acabar tendo uma redução da atividade econômica, logo uma redução do petróleo, do consumo do petróleo. Então o que, que a OPEP faz? Ela se antecipa e reduz essa produção, fazendo com que o preço do petróleo suba e se mantenha num patamar confortável. Essa indicação foi muito importante para o mercado, porque fez com que as empresas petrolíferas continuassem a subir. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, porque são empresas cíclicas e vai ter um determinado momento em que a gente deve ter essa invertida no ciclo, tá? Então, da mesma forma que a OPEP, ao longo desse ano, ela foi aumentando a produção de petróleo, né, aos poucos. Nesse momento ela resolve diminuir. Depois, no futuro, ela pode falar assim: ah, é mentira, eu não vou reduzir 2 milhões, vou reduzir só 1 milhão. E aí, né, vai ser aquele Deus nos acuda, aí o petróleo despenca. Então, tomem muito cuidado ao investirem nos tipos de empresa, nessas empresas petrolíferas. Pode ser que, se o petróleo realmente subir, você veja um rally delas. As pessoas vão querer me perguntar: ah, ainda vale a pena, estou atrasado, não sei o que, não sei o que lá. Tomem cuidado, são empresas cíclicas, precisa ter um acompanhamento mais próximo, tá? Então, se você não quiser ter um acompanhamento mais próximo, ou você tenha uma research, uma casa de análise, ou você não invista nessas empresas. Prefira aquelas que são mais constantes, mais recorrentes, tá? Se você quiser ter esse contato mais próximo, esse estudo mais próximo, aí você pode sim investir nesse tipo de empresa. Ainda tem algum potencial de alta, mas sempre com muitas ressalvas aí no meio. Ressalva principalmente do preço do barril do petróleo, mas uma ressalva secundária também com relação ao preço do dólar, né? Vai que o preço do dólar cai lá para 4,50, por exemplo, essas empresas são negociadas em reais. E em reais elas acabariam lucrando menos também. Então você tem várias outras questões, né? Isso para não falar em questões ambientais, por exemplo. Se tiver um vazamento de óleo, por exemplo, pode ser game over para qualquer uma dessas pequenininhas, né? Imagina um vazamento de óleo na PetroRio, na 3R, na Recôncavo, na Enalta, pode ser um game over aí para qualquer uma delas, mesmo que o preço do barril do petróleo esteja alto. Então, inspiram cuidado, são empresas boas que tiveram valorizações expressivas, mas inspiram cuidados e precisam de um acompanhamento mais próximo. A OPEP já antecipou a recessão. Então, eu não acredito que o consumo de petróleo com a recessão que houver caia mais do que 2 milhões de barris de óleo. Tá? Então, na minha visão, a OPEP já reduziu. Preço do petróleo cai se tiver uma recessão muito mais forte ou se o restante do mundo aumentar a produção, compensando esses 2 milhões de barris da OPEP. E isso é impossível da gente saber. Abraços. Bons investimentos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de curtir, como a gente sempre pede, compartilhar em grupos de WhatsApp, de Telegram e etc. para outras pessoas. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e acionar ali a notificação do sininho. Também não deixem de nos acompanhar em outras mídias sociais, como no Instagram, por exemplo, @dica de hoje _7. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.